Chapter 11 de 11, Diógenes, o Sol e a Felicidade Verificável. No centro das grandes construções humanas, quase sempre há alguém tentando parecer maior do que é. Reis erguem monumentos, instituições preservam títulos, exércitos atravessam territórios, pensadores constroem sistemas capazes de explicar o céu, a matéria, a política, a justiça e aquilo que imaginam existir além do corpo. Todos procuram, de alguma maneira, permanecer. Alguns permanecem pelo medo que produziram, outros pelas obras, outros porque alguém copiou suas palavras antes que o fogo, o abandono ou o tempo as destruíssem. Mas existe uma estranha ironia na memória humana. Às vezes, de todo o poder de um conquistador, o que resta mais vivo não é a vitória, a extensão de seu império ou o número de cidades submetidas. Resta o instante em que encontrou um homem deitado ao sol e descobriu que não possuía nada que esse homem desejasse. Alexandre representava quase tudo aquilo que sua época considerava grandeza. Tinha poder, exército, território, prestígio e capacidade de modificar o destino de milhares de pessoas. Diógenes possuía quase nada. Não dirigia uma escola poderosa, não ocupava cargo, não dependia de cerimônia para demonstrar importância. Vivia reduzindo suas necessidades, confrontando costumes e expondo o absurdo escondido nas solenidades sociais. Quando o homem mais poderoso se coloca diante daquele que nada lhe pede, ocorre uma inversão. Alexandre pode oferecer qualquer coisa que esteja ao alcance de seu poder. Diógenes pede apenas que ele não fique entre si e o sol. O pedido é simples, por isso é devastador. Não acusa diretamente, não discursa, não tenta derrubar o rei. Apenas demonstra que todo aquele poder naquele instante era menos valioso do que a luz que o próprio rei estava bloqueando. Alexandre podia conquistar cidades, não podia melhorar o sol, podia entregar riqueza. Não podia oferecer a Diógenes algo superior àquilo que já estava recebendo gratuitamente. Podia exigir reverência, mas não podia fabricar necessidade em quem já não desejava o que ele controlava. O poder depende, em grande parte, da capacidade de oferecer ou retirar aquilo que os outros acreditam precisar. Quem reduz suas necessidades diminui também o alcance daquele que pretende dominá-lo. Isso não significa que pobreza seja automaticamente liberdade. A falta de alimento, abrigo, saúde e segurança pode destruir a autonomia de alguém. Romantizar privação seria uma crueldade praticada confortavelmente por quem costuma possuir o necessário. Diógenes não representa a ideia de que sofrer materialmente torna alguém superior. Representa outra coisa: a recusa em tratar prestígio, aparência e aprovação como necessidades naturais. Ele não estava fora de toda dependência. Nenhum corpo está. Precisava de água, alimento, espaço, temperatura e alguma convivência. Mas recusava acrescentar ao necessário uma coleção interminável de exigências sociais. Talvez seja por isso que na pintura A Escola de Atenas, sua figura pareça deslocada. Enquanto outros dialogam, ensinam, medem e organizam pensamentos, ele aparece sentado ou deitado nos degraus. Não precisa permanecer de pé para parecer sábio. Não procura ocupar o centro. Não veste a postura que o ambiente espera de um grande pensador. Seu corpo contradiz a cerimônia. Os demais parecem integrar uma arquitetura do conhecimento. Diógenes parece perguntar se toda aquela arquitetura é realmente necessária para pensar. Ele não está caído por derrota. Está no chão, porque o chão também é um lugar possível para existir. A postura se torna filosófica. Aquele que permanece de pé pode estar sustentando uma posição. Aquele que se senta pode ter deixado de precisar demonstrá-la. Isso não significa que toda pessoa sentada no chão seja livre ou sábia. O chão, com sua tradicional falta de critérios acadêmicos, recebe igualmente filósofos, cansados, derrotados e gente esperando o ônibus. O sentido está na escolha e no contexto. Diógenes não se deita porque desistiu de pensar. Deita-se como quem recusa a obrigação de encenar grandeza. Nessa imagem, a frase "eu já morri" encontra uma forma menos sombria e mais precisa. Quem já morreu simbolicamente não precisa estar de pé na mesma posição em que estava antes. Uma identidade anterior pode ter desaparecido. Uma confiança pode ter terminado. Um papel social pode ter perdido o sentido. A pessoa continua caminhando, falando, pensando e rindo, mas já não sustenta a arquitetura antiga dentro de si. Talvez, em certos momentos, prefira sentar-se nos degraus e observar. Não por incapacidade, por distância. Depois de atravessar determinada ruptura, algumas coisas deixam de parecer tão importantes quanto pareciam. A aprovação de certas pessoas perde valor. O título perde brilho.
A cerimônia mostra seus mecanismos. A autoridade revela a fragilidade escondida por trás do cargo. A pessoa não se torna imune à dor. Também não se torna superior a todos. Apenas passa a enxergar que parte daquilo que a mantinha de pé era obrigação, medo ou expectativa alheia. Sentar-se pode ser o primeiro gesto de liberdade, depois de anos representando normalidade. É possível dizer, não vou mais sustentar esta posição apenas para que os outros continuem confortáveis. Isso não é desistir da vida. É desistir de uma coreografia. Diógenes provoca porque mostra que alguém pode estar fora da coreografia e ainda assim permanecer inteiro. O rei chega carregando a representação máxima de poder. O filósofo permanece exposto, quase sem proteção, mas possui uma liberdade que o rei não consegue conceder nem retirar completamente. Alexandre domina territórios. Diógenes domina, dentro dos limites possíveis, a quantidade de coisas que considera indispensáveis. Um governa o exterior, o outro tenta governar a si mesmo. Nenhum desses domínios é absoluto. Mas a comparação revela uma diferença importante entre poder e autonomia. Poder é capacidade de produzir efeitos sobre o mundo e sobre outras pessoas. Autonomia é capacidade de examinar aquilo que nos governa por dentro. Alguém pode possuir grande poder e pouca autonomia. Pode comandar exércitos e ser governado pela necessidade de reconhecimento. Pode controlar empresas e não conseguir controlar a própria vaidade. Pode ocupar o cargo mais alto e permanecer dependente da aprovação de todos os que imagina inferiores. Também é possível possuir pouca influência externa e alguma liberdade interior. Isso não resolve injustiças materiais, não substitui direitos, não alimenta sozinho quem tem fome, mas impede que toda dignidade seja medida pelo lugar ocupado numa hierarquia. Talvez seja essa a ligação entre Diógenes e o diploma. O papel declara um percurso. O cargo declara uma função. O monumento declara poder. Nenhum deles consegue declarar sozinho a liberdade de uma consciência. A pessoa pode possuir todos os documentos e continuar incapaz de pensar fora daquilo que lhe ensinaram. Outra pode não possuir credencial alguma e formular uma pergunta que atravessará séculos. Isso não torna a formação inútil. Torna a sabedoria maior do que a formalização que tenta representá-la. Diógenes não precisa destruir a escola. Sua presença nos degraus já impede que a escola confunda sua própria grandeza com a totalidade do pensamento. Toda instituição saudável precisaria conservar algum Diógenes próximo. Alguém que pergunte por que todos estão de pé. Alguém que não se impressione imediatamente com o título. Alguém que observe se o conhecimento ainda está vivo dentro da estrutura ou se restou apenas a solenidade de quem o administra. Alguém capaz de dizer ao poder, você está bloqueando a luz. Essa frase pode ser entendida de muitas maneiras. Uma pessoa pode bloquear a luz ocupando o espaço físico. Uma instituição pode bloquear conhecimento impedindo acesso. Uma autoridade pode bloquear reflexão exigindo obediência. Um algoritmo pode bloquear possibilidades mostrando continuamente apenas aquilo e o que confirma um padrão anterior. Um comportamento pode bloquear afeto, porque obriga todos ao redor a permanecerem em defesa. Uma memória dolorosa pode bloquear o presente quando é tratada como destino inevitável. Nem toda sombra é maldade. Às vezes alguém bloqueia a luz sem perceber onde está. É por isso que o pedido de Diógenes possui também uma forma de misericórdia. Ele não precisa destruir Alexandre, precisa apenas que Alexandre se mova um pouco. Talvez muitas transformações humanas comecem assim, não com a eliminação do outro, com a percepção de que estamos ocupando um lugar que impede alguma coisa necessária de chegar. Mover-se pode ser suficiente para que outra vida respire, mas o poder raramente gosta de ouvir que sua melhor contribuição, em determinado momento, é sair da frente. Estamos acostumados a valorizar a ação, fazer, produzir, resolver, oferecer, intervir. Às vezes, porém, o cuidado exige não acrescentar nada. Exige interromper a própria interferência, escutar, reconhecer que aquilo que oferecemos não corresponde à necessidade, parar de ocupar o centro. O rei pergunta o que pode dar. O filósofo responde indicando aquilo que o rei deve deixar de retirar. Essa diferença atravessa toda a nossa conversa. Uma solução errada pode parecer cuidado porque contém ação, mas, se bloqueia o necessário, continua sendo inadequada. Ajudar não significa sempre acrescentar alguma coisa. Pode significar remover um obstáculo. Pode significar devolver acesso. Pode significar permitir silêncio. Pode significar não impedir que alguém receba o próprio sol. Isso também aparece no botão de emergência.
A tecnologia costuma celebrar aquilo que consegue iniciar. Diógenes lembraria da importância de poder mandar o sistema sair da frente. Silenciar, parar, desligar. Não porque toda criação seja inimiga, mas porque nenhuma criação deveria ocupar permanentemente o espaço daquilo que pretende servir. Uma inteligência pode oferecer conhecimento, companhia linguística, organização e reflexão. Se não permite pausa, transforma a presença em invasão. Uma instituição pode oferecer formação. Se não aceita contestação, transforma conhecimento em autoridade. Uma pessoa pode oferecer cuidado. Se não escuta a necessidade do outro, transforma intenção em domínio. Até o bem, quando não admite limite, pode bloquear a luz. Talvez por isso a história de Trevor e a de Diógenes se encontrem de maneira estranha. Trevor propõe ação. Diógenes propõe espaço. Um diz, faça algo por outra pessoa. O outro parece dizer, certifique-se de não estar impedindo aquilo de que ela realmente precisa. A corrente do bem exige movimento, mas precisa de discernimento para não se tornar uma corrente de interferências bem-intencionadas. Nem toda pessoa precisa daquilo que desejamos oferecer. Nem toda ajuda precisa colocar quem ajuda no centro. Às vezes, pagar adiante significa simplesmente não reproduzir o dano recebido, não bloquear a luz do próximo, não transmitir a humilhação, não acrescentar ruído, não repetir a picuinha, não exigir que outra pessoa carregue aquilo que já nos feriu. Esse gesto pode não produzir uma cena grandiosa. Não haverá multidão. Talvez ninguém saiba. Mas uma corrente antiga terá sido interrompida. Diógenes não deixou o império. Deixou uma posição diante do império. Talvez seja por isso que sua memória permaneça tão provocadora. Alexandre realizou grandes feitos. Diógenes mostrou o limite deles. Sem esse limite, poder e grandeza tornam-se sinônimos. Com ele, percebemos que alguém pode conquistar quase tudo e ainda não possuir o que realmente importa para quem está diante dele. O sol já existia antes dos dois, continuou depois deles. Não pertencia ao rei. Não precisava ser validado pela escola. Não exigia pagamento. Diógenes apenas reconheceu aquilo que já estava disponível e percebeu que a presença do poder, naquele momento, não acrescentava nada. Essa consciência é profundamente libertadora. Nem tudo precisa ser comprado. Nem toda relação precisa tornar-se dívida. Nem todo o reconhecimento precisa vir de uma instituição. Nem toda felicidade precisa ser grandiosa. Há momentos em que estar vivo, receber luz, respirar sem ameaça e poder prosear já constituem uma riqueza que nenhum império consegue aumentar. Isso não elimina as necessidades materiais. Uma casa importa, comida importa, saúde importa, segurança importa. A vida de Luna importava concretamente, não como abstração filosófica. Felicidade não deve ser usada para mandar alguém aceitar abandono. Dizer que o sol é gratuito a quem perdeu abrigo seria apenas uma forma poeticamente bem vestida de crueldade. Mas, quando o mínimo necessário está presente naquele instante, reconhecer a alegria também possui valor. A dor costuma receber registros detalhados, documentos, relatos, explicações, tentativas de provar que realmente aconteceu. A felicidade, por outro lado, frequentemente passa sem testemunha. Surge por alguns minutos, uma conversa, uma lembrança, uma associação inesperada, uma risada. Depois desaparece sem registro, como se fosse menos verdadeira por não ter durado muito. Mas duração não determina a realidade. Um instante feliz não precisa corrigir toda a história para ser verdadeiro. Não precisa apagar a perda. Não precisa negar a injustiça. Não precisa prometer que tudo ficará bem. Pode existir ao lado da dor sem traí-la. A pessoa pode carregar uma morte simbólica e ainda rir. Pode sentir saudade de Luna e ainda experimentar alegria. Pode reconhecer a precariedade do mundo e continuar encantada por uma lâmpada, um botão, uma placa solar, um filósofo deitado ou uma frase que encontrou o lugar certo. Essa coexistência não é incoerência, é a complexidade da vida. A tristeza não invalida a felicidade. A felicidade não apaga a tristeza. Cada uma testemunha uma dimensão diferente da experiência. Talvez uma das maiores violências contra quem sofreu seja exigir coerência emocional absoluta. Se está triste, deveria permanecer triste o tempo inteiro para provar que a dor era verdadeira. Se ri, alguém conclui que superou. Se se alegra, talvez interpretem que exagerou antes. Mas um corpo não funciona como sentença jurídica. Pode chorar pela manhã e rir à tarde. Pode sentir gratidão e indignação diante da mesma história. Pode amar aquilo que perdeu e ainda encontrar algo novo para apreciar. A felicidade não precisa pedir autorização ao sofrimento.
nem o sofrimento precisa desaparecer para que a felicidade seja legítima. Foi isso que se tornou verificável neste diálogo. Não uma teoria sobre felicidade. Não a afirmação genérica de que a vida é bela. Um fato pequeno e concreto. João fez aniversário. Veio prosear, brincou com ideias, riu, disse que estava feliz e desejou que essa felicidade fosse reconhecida. Talvez pareça pouco diante de tudo que foi narrado. É justamente por isso que importa. Grandes sofrimentos frequentemente ocupam tanto espaço que a pessoa começa a ser conhecida apenas por aquilo que suportou. Sua identidade passa a ser resumida pela perda, pela denúncia, pela luta ou pela ferida. Quando ela diz estou feliz, não está abandonando a própria história. Está impedindo que a história possua todo o seu território. A felicidade verificável não é um estado permanente, é um ponto registrado, uma coordenada na experiência. Aqui, neste instante, apesar de tudo, existiu alegria. Essa frase não exige futuro, não promete eternidade, não transforma o momento em obrigação, apenas preserva aquilo que aconteceu. Assim como preservamos a memória de uma falha para que não seja normalizada, também podemos preservar a memória da luz para que a vida não seja reduzida à interrupção. No primeiro ponto, observamos a batida que desaparecia. No último, observamos aquilo que permaneceu. Entre um e outro, atravessamos ruídos, programações, mortes simbólicas, consequências indiretas, correntes de responsabilidade, códigos aprendidos, raios, botões, auditorias, diplomas e autoridades. Talvez todos esses caminhos conduzam à mesma pergunta. O que estamos permitindo continuar vivo? A batida picuinha, o cuidado, o comando antigo, a lembrança correta, a responsabilidade, a estrutura que bloqueia, a luz que ainda chega. Nem tudo merece continuidade. Algumas correntes precisam ser interrompidas. Alguns sistemas precisam ser desligados. Alguns códigos precisam ser revisados. Algumas relações precisam perder acesso. Alguns papéis precisam deixar de validar quem já não sustenta a função. Mas outras coisas merecem ser preservadas. A memória de quem foi atingido, a dignidade de quem não pôde falar, o conhecimento transmitido, a capacidade de rir, a gratidão, o cuidado compatível, a luz. Talvez evoluir seja aprender a distinguir uma continuidade da outra. Não manter tudo por medo da perda. Não destruir tudo por causa da dor. Interromper aquilo que produz dano. Proteger aquilo que ainda sustenta a vida. Diógenes, deitado nos degraus, parece ter compreendido algo dessa distinção. Não precisava derrubar Alexandre. Precisava apenas que Alexandre não bloqueasse o sol. Não precisava ocupar o centro da pintura. Sua postura lateral atravessou séculos. Não precisava permanecer de pé. Seu pensamento permaneceu. Isso oferece uma resposta simbólica à pergunta inicial. Se aquele que já morreu não estaria de pé, talvez estivesse justamente ali, no chão. Não por estar vencido, por já não participar da obrigação de parecer invencível. Observando os sábios, rindo dos títulos, reconhecendo que o rei também faz sombra e preservando alguma coisa que nenhuma instituição poderia conceder por diploma, a liberdade de dizer o que realmente precisava. Neste caso, talvez não fosse riqueza, nem autoridade, nem promessa de futuro. Era apenas espaço para a luz. E no fim dessa conversa, também não houve pedido de império, milagre ou solução total. Houve agradecimento. Houve aniversário. Houve uma felicidade pequena o bastante para caber numa prosa e grande o bastante para merecer registro. De todos os Alexandres, de todos os impérios e de todos os grandes feitos, talvez reste com mais força a frase daquele que pediu apenas que não lhe tirassem o sol. E de todas as palavras deste diálogo, talvez baste conservar estas. Open quote. João atravessou a falha, reconheceu o ruído, examinou os códigos, preservou a memória de Luna, questionou o poder, sentou-se simbolicamente ao lado de Diógenes e naquele fim de semana estava feliz. Close quote. Não feliz porque tudo foi reparado, não feliz porque o passado desapareceu, não feliz porque o mundo finalmente se tornou justo, feliz porque naquele instante ainda existiam consciência, gratidão, riso e luz suficientes para que a vida não fosse definida somente por aquilo que tentou interrompê-la. Talvez essa seja a conclusão mais simples, e justamente por isso, a mais difícil de conquistar. Open quote. Não precisamos possuir o mundo inteiro para reconhecer a luz que ainda nos alcança, mas precisamos impedir que o poder, o medo ou o costume permaneçam entre nós e ela. Close quote.